Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Estamos juntos hoje, né, dia 10 de agosto, para mais uma aula de ciências, tá certo? Abençoada seja a nossa segunda-feira. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, eu apresento para vocês, é o filo dos moluscos, tá bom? É o que nós iremos estudar hoje. E o objetivo dessa aula de hoje é de conhecer as características gerais que abordam esse filo, certo? Então, assim, os moluscos, para início de conversa, eles são seres vivos, né? E que apresentam um corpo mole, geralmente envolvidos por uma concha, não todos, né? Mas alguns. E a concha é presente em ostras, mariscos, caracol, caramujo. Em alguns, como a lula, a concha, no caso aí, ela não é externa, ela é interna, e em outros é ausente, como o polvo, certo? Então, assim, as conchas, elas são importantes para proteger o corpo mole, certo? Desses seres vivos e evitar a perda de água do corpo dos mesmos. Então, assim, os moluscos, eles vivem em ambientes aquáticos, marinhos, né, de água salgada, ou de água dulcícola, que é a água doce, e no meio terrestre bastante úmido, deixando bem claro para vocês. Então aqui eu trago para vocês algumas imagens, tá certo? Que representam esse filo que nós iremos abordar hoje. Seguindo para as características gerais, o filo, né, do molusco, no caso aí, ele é o segundo maior, tá certo? Em número de espécies, aproximadamente 50 mil, né? Atrás somente dos artrópodes, certo? Então, assim, esses animais, eles apresentam um corpo dividido em cabeça, certo? Pé, né? E massa visceral, né? Então, assim, na cabeça, certo? São encontrados os órgãos dos sentidos. O pé, no caso aqui, é responsável pelos movimentos, né? Em alguns animais, né? Como o polvo, que quando ele tenta fugir, certo? Quando ele tenta escapar, né? Ele simplesmente mexe ali, certo? Com as pernas dele, né? Deixando a água bem turva para poder escapar, né, do predador, tá certo? Quando ele se sente presa, quando ele se sente ameaçado, tá bom? Então, assim, pode ser substituído, no caso aí, né, pelos tentáculos. Então, a massa visceral é onde encontramos todos os órgãos, tá bom, pessoal? Aqui dentro, né, que fica aqui, ó, protegido por essa concha, né? No caso aqui do caracol, ok? Nós temos aqui, turma, também o sistema digestório é completo. Ah, professora, por que completo? Tá certo? Nesse caso é completo, por quê? Porque tem boca, né? E ânus. Então, o alimento ele é conduzido pelo tubo digestivo, onde sofre a ação de enzimas. Os nutrientes, eles são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue. Então, assim, os cefalópodes e gastrópodes apresentam a rádula, que é uma espécie de língua com dentes bem afiados, né? Usado para raspar os alimentos, tá certo? Levando em consideração também uma outra característica, nós temos o sistema respiratório, ou seja, a respiração do molusco. Então, assim, pelo fato dos moluscos serem encontrados em uma grande variedade, variedade, né? No caso aí, de ambientes diferentes, marinhos, dulcícolos, terrestres úmidos, no caso aí, né? Eles apresentam diferentes tipos de respiração. Então, eu tenho a respiração branquial, para início de conversa, certo? Que é realizado pelos moluscos que vivem na água, como o polvo, lula e as ostras, né? As ostras que utilizam as brânquias.
eu tenho a respiração pulmonar, certo? Que está presente em moluscos que vivem em ambiente terrestre, né? No caso aí, o caracol, certo? E eu tenho a respiração cutânea, que ocorre com as lesmas, certo? Que também vivem em ambiente terrestre, no caso aí, né? Sobre o solo e solo úmido, no caso, né? E em árvores, certo? Além do sistema respiratório, eu apresento para vocês aqui o sistema circulatório, tá bom? Então, assim, o sistema circulatório dos moluscos distribui os nutrientes, né? E oxigênio dos sistemas digestivo e respiratório. Então, o sistema excretor, ele retira resíduos metabólicos e vai eliminando, né? E os elimina, certo? Então, assim, o sistema circulatório dos moluscos é aberto e o coração situa-se dorsalmente na massa visceral. Então, as contrações do coração envia para o corpo desses seres, né, o sangue, certo? Que flui, no caso aí, para os vasos, tá bom? E depois por lacunas que ficam situadas entre os tecidos, ok, turma? Então, por isso que é aberto, né? Eu trago aqui para vocês essa imagem que retrata a reprodução, certo? Dos moluscos. Então, os moluscos apresentam reprodução, no caso, sexuada, com fecundação interna ou externa. A maioria dos moluscos apresentam sexos separados, com exceção dos bivalves, né, que são hermafroditas. Na fecundação externa, os machos liberam os espermatozoides e as fêmeas liberam os óvulos diretamente na água, onde os dois gametas se encontram, né, se unem. Então, no caso da fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea, ok? Então, isso aqui, turma, com relação à reprodução. E agora eu vou falar para vocês a questão da classificação. Com relação à classificação dos moluscos, nós temos os gastrópodes, nós temos aqui os bivalves e nós temos os cefalópodes, certo? Então, os moluscos, eles são animais que apresentam uma grande diversidade de formas e tamanhos diferentes. E eles se distribuem em 3 classes principais, ok? Então, quais são essas 3 classes principais dos moluscos? Como eu falei anteriormente, gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Os gastrópodes são os moluscos que possuem concha em espiral constituída por uma única peça, né? Então, assim, como exemplo de gastrópodes, professora, tem os caracóis, caramujos, né? Lesmas. Então, eles representam o maior grupo de moluscos. A sua massa visceral fica no interior da concha, constituindo uma única peça. Eles usam os pés para o processo de locomoção, certo? Os gastrópodes são animais invertebrados terrestres, não podemos esquecer disso, certo? Aí vem os bivalves, né? São molúsculos de ambiente marinho, no caso, formado aqui por 2 conchas, tá bom? Articuladas, né? E essas 2 conchas são unidas por um ligamento. Então, exemplos de bivalves, mariscos, as ostras, vieiras, né? Então, assim, entre as 2 conchas fica o corpo desse animal, constituído pelo pé e pela massa visceral. O pé é pequeno, né? Ou ausente, certo? E eu tenho os cefalópodes que não apresentam concha, como podemos observar aqui a lula, né? O polvo, tá certo? Então, aqui eles não têm concha,
né? E simplesmente a concha deles não é externa, não é fora, certo? Eles apresentam uma espécie de concha, mas essa concha, ela é interna, fica dentro do corpo desses seres, né? O polvo, a lula, tá certo? Então, assim, são os moluscos mais complexos, né? No caso, dotados, no caso aqui, de sistema nervoso bastante desenvolvido, né? De olhos, né? Semelhante ao dos vertebrados, né? Com os órgãos sensitivos assim bem aguçados, né? Da cabeça partem os tentáculos, que servem para poder capturar o alimento, tá bom? Em números de 8, né? No polvo, e de 10 nas lulas. Então, os tentáculos, eles apresentam ventosas, que podem servir para capturar, né, uma presa, certo? Prender o animal a uma rocha, a um substrato comum, uma pedra, né? Por exemplo, né? E o polvo possui, né? No caso aí, ligado ao intestino, a glândula de tinta. Quando o animal ele é atacado, essa glândula de tinta expele tinta, confundindo o predador e facilitando a fuga, né, do polvo, né? Não só do polvo, mas também da lula, né? E os cefalópodes e bivalves, no caso aí, certo? São animais invertebrados aquáticos, ok, turma? Então, assim, deixando bem claro para vocês, né, que essa foi a nossa aula de hoje sobre o filo dos moluscos, né, e todas as características que o compõem. Espero ter contribuído para com seu aprendizado. Deixo registrado aqui um grandioso abraço meu da professora Sádiva. Vão lá no módulo de vocês, façam a releitura, certo? Sobre esse filo, tá bom? Na quinta-feira nos encontraremos para o plantão tirar dúvidas e verificando aí as atividades de vocês, tá bom? Que é um momento de interação nossa. E um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Ok, turma?